Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Eu sou a Lilian Rosa, terapeuta e analista junguiana, e hoje eu vim falar sobre o aspecto do bonzinho. Então, esse é um comportamento que parece algo bom, né? Parece falar de alguma boa pessoa, mas na verdade ele é um comportamento muito prejudicial. E quem carrega esse comportamento muitas vezes está vivendo assim uma vida de anulação, né? De muitas vezes de causar dano a si mesmo, né? Baixando a sua autoestima, se colocando em lugares, em situações que vão sempre trazer algum prejuízo, alguma dificuldade, tá? E para falar sobre esse aspecto, né? Então eu estou trazendo o arcano da estrela, né? Esse é o arcano que corresponde a essa característica, né? E aqui a gente fala de um arquétipo. Então, o arquétipo de vida a gente consegue identificar, né? Através aí da numerologia, você pode fazer um cálculo da tua data de nascimento, somando o dia, mês e ano que você nasceu, e aí você vai encontrar um número que vai de 0 a 22, que corresponde aos 22 arcanos principais do tarô, né? Os arcanos maiores. E aí cada arcano desse, ele tem um aspecto de uma personalidade, de um comportamento, algo que é inerente a todos nós, né? E aí quando você descobre aí o seu arquétipo, quando você tem essa informação, você consegue ver alguns elementos aí da tua trajetória de vida, né? Que faz com que você tenha assim um melhor entendimento, uma compreensão. E aí você pode também se conduzir de uma forma melhor para os teus processos e aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa aprender, né? A sair daquela condição que você está, tá? Então a gente tem esse arcano da estrela, que é o número 17, né? Então, se você somar e der 17, aqui você tem esse arcano, né? Se você não conseguir fazer o cálculo, você pode me mandar um e-mail, entrar em contato, que eu vou fazer para você, tá? Falar sobre esse arquétipo para você. E, bom, essa figura aqui da estrela, né? Traz esse aspecto desse comportamento, né? Então, muitas pessoas que vêm com esse arquétipo, elas são pessoas que têm, assim, naturalmente uma bondade, né? Então, até você olha a pessoa, ela te transmite isso, tá? Então, tem esse aspecto da bondade, é uma pessoa mais ingênua, né? Ela tem, assim, um lado dela que ela parece ser uma pessoa muito espontânea, muito natural. Então, você não vê, assim, um comportamento em que a pessoa tenta ser algo diferente, né? Para ser aceita, ela realmente é daquela forma, né? Então, é uma pessoa que tem também um lado muito esperançoso, né? Tudo ela tem uma fé muito grande, um acreditar, muito crédula, né? Também é uma pessoa muito idealista, então ela está sempre tendo essa idealização das pessoas, das coisas, né? Ela tem muito essa visão aqui na mente dela, né?
e ela acompanha muito essa visão, né? Muito mais do que ela na verdade, se relaciona com a realidade. Então, e aí entra esse aspecto aí, que é o aspecto negativo, que é o aspecto assim do bonzinho, da ingenuidade, porque como ela não se relaciona mesmo com a realidade das coisas, né? Então as pessoas, ela pode acreditar que muitas vezes ela tem essa crença de que as pessoas são boas, de que as pessoas estão falando a verdade, de que as pessoas sempre querem o bem uma das outras, tá? Então ela tem esse lado espiritual também, assim, bem desenvolvido no sentido de ela entender que a vida, né, vai muito além dessa questão material, né, e que as pessoas sim estão num processo de aprendizado. Só que ela acaba muito se perdendo e se desconectando dessa realidade, né? Então, ela não consegue enxergar uma manipulação das pessoas, né? Uma intenção ali que não é uma intenção boa, é uma intenção para tirar vantagens, né? Para se aproveitar de alguma forma. E aí você percebe sempre essa pessoa se envolvendo em situações muito difíceis, né? Sendo enganadas, caindo em golpes, são facilmente manipuladas. Então até entra em situações difíceis, assim, que elas são acusadas de alguma coisa, mas que não foi culpa delas, né? Na verdade foi outra pessoa que envolveu, ela não teve essa percepção, né, de que a pessoa ali estava envolvendo ela em algo perigoso, e aí ela acabou sendo acusada. E aí muitas vezes ela também entra num processo de culpa, né, constante, porque ela se envolve nessas situações e aí quando ela vê que a situação ela já está envolvida naquilo, ela acaba caindo numa culpa, né, por ter se permitido estar nessa situação, né? Também ela acaba caindo muito na culpa porque o outro, no processo de manipulação, né, acaba jogando essa culpa para ela, né? Então, assim, a outra pessoa com a má intenção, né, querendo enganar, muitas vezes vai trazer isso para ela no sentido assim de tirar a culpa de si, né? Então vai dizer para ela, olha, mas você fez assim, ah, mas você também participou, ah, mas você foi conivente, você não disse nada, você ficou quieto, né? Então acaba jogando para ela essa culpa e o pior é que ela recepciona essa culpa, né? Ela realmente se identifica, ela se acha culpada e aí ela cai nessa culpa e também ela vai cair muito no sentimento de vergonha, tá? Porque ela, você é essa pessoa boa, né, naturalmente, por ser essa pessoa mais ingênua, mais simples, né, ela tem esse lado mais simples, então ela fica com muita vergonha, né, da situação, dela ter contribuído com algo que não foi bom, né. Então, esse processo de cair na vergonha, isso é muito constante para ela, né? Então, ela sempre está se envergonhando com situações assim. Então, assim, tem esse aspecto, né, de acreditar. Também, assim, a pessoa errou com ela acaba perdoando muito, muito rápido,
né? Como eu falei, ela tem uma desconexão assim com a realidade. Então, ela não consegue ver realmente assim, ok, o que que essa pessoa está fazendo para eu perdoá-la, né? O que que ela fez de diferente do que ela fez anteriormente, assim? Então, ela errou aqui, ela vem me pedir desculpas, né? Ela vem me pedir perdão, mas ela precisa ter uma atitude diferente, né? Só que assim, passa despercebido isso para ela e, e ela simplesmente perdoa. Aí a pessoa erra novamente, aí ela perdoa novamente. Então vê que ela não consegue realmente racionalizar, né? Olhar assim, dizer, ok, essa pessoa não está mudando, essa pessoa não, ela está dizendo que tem a intenção de mudar, de fazer diferente, de ser melhor, mas ela não está fazendo nada, né? Então ela não consegue olhar realmente para isso, ela só consegue pensar nesse aspecto da idealização, né? Então, ok, a pessoa é um ser humano, né? Ela está aprendendo, ela tem a possibilidade de mudar, então está sempre nessa idealização da mudança, de ser alguém melhor, mas não está enxergando realmente o que o outro está fazendo diferente para mudar, né? Então, esse aí é um aspecto que acontece o tempo todo, né? E aí, essa pessoa, ela que traz esse arquétipo, né, que tem esse perfil, ela naturalmente ela já entra numa dinâmica, né? Muitas vezes isso vem lá do convívio familiar, então ela já tem uma tendência. Você já vê que é uma criança que ela é mais pura, né? Ela considera mais as pessoas, ela tem uma empatia, né? Então ela vai entrar já dentro de uma relação familiar, que pode ser uma relação tóxica, inclusive, né? Então as pessoas acabam, por essa inocência dela, às vezes acabam causando nela, né, situações em que ela se sinta humilhada, né, que ela se sinta muitas vezes assim, como se ela não fosse um pouco errada ali nas situações, né? Então, devido a essa ingenuidade dela, de acreditar em tudo, às vezes as pessoas ao redor ficam com piadinhas, né? Tirando sarro, né? Falando coisas assim, e que ela vai se sentindo ainda pior com a situação, né? Ela fica pensando, né? Por que que ela é assim, por que que ela é desse jeito, né? E, e aí, naturalmente, ela já vai vivendo uma relação, assim, tóxica, né? Na verdade, de se sentir mal consigo mesmo, né? De perceber que ela parece que tem uma dificuldade, assim, por conta dessa inocência, né? De acreditar, de estar sempre disponível para as pessoas, né? Então elas acabam se sentindo muito mal com elas mesmas, tá? E aí elas entram nesse padrão, assim, muitas vezes pessoas que estão naquele ambiente e são pessoas que querem salvar, né, as outras pessoas, elas vão acabar sendo manipuladas pela figura mais forte ali, né? Pessoa que tem mais poder, que tem mais influência sobre ela. Então elas ficam numa compensação também, né? E aí acabam se envolvendo também da mesma forma com situações em que elas estão sempre considerando, porque tem o amor, né? Porque é o pai, porque é a mãe, porque é o irmão, né?
que é o tio, que é o primo. E aí elas ficam sempre, né, olhando nessa figura familiar ideal, perfeita, né, na cabeça dela. Ela tem uma imagem que é muito mais forte do que a realidade, né? E aí fica sempre esse processo que acaba sendo uma relação tóxica, né? Ela sempre se colocando, sempre ajudando, sempre perdoando, aceitando uma relação de abuso muitas vezes, né? Então entra nesse processo e aí na fase adulta acaba sendo um reflexo das relações familiares, né? Então a relação com as pessoas acabam passando por essa mesma dinâmica de relação familiar, né? Então eu estou sempre me envolvendo, acaba atraindo pessoas também que vão manipular, que vão se aproximar da minha energia, entender que eu sou essa pessoa mais ingênua, né? Que tem esse campo muito aberto para receber, sem colocar um limite, né? Então acabam atraindo essas pessoas. E aí tem esses aspectos aí que a gente tem que considerar, né? Dessa personalidade, né? Desse jeito de funcionar na vida, que são pessoas que vão, como eu falei, né? São pessoas que estão um pouco tão desconectadas da realidade, né? Então tem muito o lado espiritual, ele é muito desenvolvido, inclusive, né? E aí tem alguns aspectos que precisam ser considerados também, né? Da forma de funcionar na vida. Então são pessoas que naturalmente elas podem ter aí uma questão ligada à indiferença, né? Então essa indiferença não é uma indiferença em relação a pessoas, né? Mas é uma indiferença em relação à própria vida dela, né? Então as coisas não vão muito bem, né? Ela tem uma dificuldade de progredir assim materialmente, né? Ter coisas, pensar na vida dela, como pode melhorar. Então elas têm uma indiferença quanto a isso, né? Parece que essa questão ligada ao plano material não é assim tão importante, né? Então elas têm esse sentimento de não é tão importante a questão do dinheiro, não é tão importante eu ter uma casa melhor, eu morar num lugar melhor, né? Então vive uma vida assim muito indiferente em relação a essas questões materiais, que precisa ter muito cuidado, né? Porque elas podem não perceber que estão sempre nessa indiferença, elas acabam atraindo uma vida que não é uma vida boa, né? Não está sendo algo de uma progressão, né? De um crescimento, né? Porque a minha vida está tudo bem aqui, né? É indiferente quanto a isso. Então isso acaba sendo muito danoso para a vida delas, né? E aí você tem uma ineficiência com a vida. Então, por conta dessa indiferença também, são pessoas que vão apresentar essa dificuldade, né, de lidar com as relações, né, vão ter uma dificuldade de lidar com o trabalho, com o ganho financeiro, né. Então, você percebe uma ineficiência, né, dessa pessoa se colocar no mundo, né. Então, parece que elas não estão realmente na vida. Então, não consegue se relacionar bem, não consegue produzir bem, né? Ter aí um crescimento profissional, né? Então, tem esse aspecto também.
tem um aspecto da distração. Então, tudo distrai muito elas, né? Elas estão no campo aqui da mente, né? Da idealização. Então, elas não conseguem, assim, ter um foco, né? Para realizar algo, né? Para que essa questão aqui se desenvolva, né? Tem um passo a passo até alcançar aquilo que eu quero alcançar, né? Então tem uma dificuldade com foco, com metas, inclusive, né? Porque elas não estão enxergando assim, aqui a realidade é essa, né? Eu ainda estou nesse ponto. Então, na mente tem aquela ideia, né? Aquele ideal, né? Mas na realidade aqui é outro ponto que eu estou. Então, o que que acontece, né? A mente, ela é muito produtiva, é muito criativa, né? Então, tá sempre trazendo imagens, né? Em que ela fica muito perdida dentro disso, né? Então, tem essa distração constante. Outra distração também tem a ver com a empatia dela, né? Ela é uma pessoa que se envolve muito nos sentimentos, nas emoções das outras pessoas e são fortemente influenciadas também. Então, acaba que elas estão sempre pegando essas informações das pessoas. Então, tem alguém que está triste, né? Está passando um problema, e aí elas ficam absorvidas nesse problema da outra pessoa, né? Entram num estado de tristeza também, querem resolver o problema que é do outro, né? E isso acaba consumindo, né? A energia delas e também o tempo, né? Que ali eu estou o tempo todo pensando, elaborando, tentando achar uma solução para alguém e aí se perdem nessa distração, tá? E o que que essas pessoas precisam, né? Qual é o caminho, a jornada de vida delas? Passa muito pelo desenvolvimento da coragem, de aprender a dar limites, né? Então, então, se você percebe, né, se essa pessoa sempre muito que acredita, né, que confia, que as pessoas estão sempre ali perto de você, você sente que as pessoas de alguma forma tentam tirar um pouco da sua energia aqui, né? É importante você aprender a dizer não, né? Então, começa por esse processo. Então, você pode perceber que as pessoas, por exemplo, né, invadem a sua vida o tempo todo, né? Querem que você faça coisas por elas, né? Estão sempre te ligando e te dizendo, olha, eu estou precisando da sua ajuda, você pode vir aqui e aí me ajudar com isso, com aquilo. E aí você fica constantemente, sim, eu vou, considerando que você se preocupa com a pessoa, né? Você tem esse lado empático, né? Então começar a dizer não. Começar a dizer não, primeiro é perceber, né? O que que eu tenho aqui na minha vida que eu tenho que dar atenção, né? E o que que o outro que me pede um favor, está sempre me pedindo algo, o que que ele está tirando essa atenção de mim, né? Esse foco da minha vida, né? No que isso está me prejudicando? Eu poderia estar descansando, né? Isso vai me fazer bem, que eu vou me sentir bem na semana, vou ficar mais tranquila. Tá tirando foco muitas vezes do meu trabalho, né? Então eu teria um trabalho para fazer, não faço, porque tem sempre alguém pedindo ajuda ou algum favor, né? Então você começa a identificar quais são os seus prejuízos, né? E aí você começa ainda que seja difícil,
você começa a dizer o não, né? Não vou poder, para mim tá difícil agora, não é o momento, né? E aí você tem que ir lidando também, tendo essa coragem de sustentar o seu não, né? Para que você não caia lá na culpa, na vergonha, tá? Esse é o ponto. E aí você vai aprendendo naturalmente a dar limites, a ser respeitado, né, no seu momento, a ser respeitado nas suas decisões, no seu posicionamento, né? Então, quando você vai botando esse limite, você começa a se perceber aí, saindo desse aspecto assim de se sentir invadido, se sentir desrespeitado, né? E aí você também, né? Aí até falei anteriormente, a confiança que você dá a outras pessoas, ela também tem limites, né? Então, até que ponto eu devo confiar, né? Até que ponto eu posso acreditar que essa pessoa realmente tá tendo um progresso aí, né? Então, observar que você precisa também impor esse limite, né? No tanto que você confia, no tanto que você considera, tá? Então, a pessoa agiu errado, ok, eu vou te dar uma oportunidade. E aí você deu essa oportunidade, aí a pessoa age errado de novo, né? Então, perceba o quanto isso te fere, né? Quais são os sentimentos que vêm para mim, né? Quando essa pessoa toma uma atitude que me prejudica, me desagrada. E aí, esse autocentramento, né? Você precisa centrar em você o quanto você realmente não está bem com aquilo. E a partir daí você vai entender que eu devo confiar até um certo ponto, né? Passou disso, a pessoa está me agredindo de alguma forma, também. Então, gente, esses são alguns aspectos aí que a gente está falando desse arquétipo, né? Dessa característica que a gente fala do arquétipo, né? Desse lado bonzinho. Veja se você tem essas características. Talvez você seja assim com todo mundo, ou pode ser que você seja assim com alguma pessoa específica, né? Às vezes você é assim com o pai, com a mãe, ou com os filhos, ou com alguém assim que você considera, né? E aí você sempre é essa pessoa que perdoa, que não dá limite, que tá fazendo o tempo todo, né? Então, observa isso e veja aí no que você tem que aprender, como você vai dar limite, como que você deve também ver aí como que você será respeitado nessa relação, né? Quanto que você é considerado nessa relação. Que não é só da sua parte, a consideração precisa vir da outra parte. Caso contrário, isso não é uma relação saudável, tá bem? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a sua curtida, o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Também, se você quiser saber do seu arquétipo, pode entrar em contato, né, por e-mail, aqui pelo comentário também. E aí, se você quiser aprofundar nesse autoconhecimento, né, buscar entender mais as suas características aí que você tem que melhorar, né, fique à vontade para procurar sessões aí de terapia. Eu aqui trabalho com análise junguiana, né, da abordagem da psicanálise, que vai te ajudar a entender, né, assim,
aspectos inconscientes também, entender mais sobre você, entender mais o seu caminho, né, como indivíduo, né? Então é importante para você ir tendo esses recursos e cada vez mais se conhecendo melhor, tá bom? Então, muito obrigada e tenha uma boa semana aí para você. Até mais.